O início do vídeo sempre é mais complicado, porque depois a conversa vai se desenrolando. Mas, bem-vindos ao meu canal. Esse aqui é um canal que eu tenho documentado a minha jornada espiritual, vamos dizer assim. Minha jornada para viver uma vida com mais propósito, com mais intencionalidade. E aqui eu tô documentando tudo que eu tô aprendendo nesse tempo off aí das redes. Tenho trago aqui e esses vídeos têm sido mais uma conversa e uma forma para mim mesmo de verbalizar e das ideias se ficarem mais certas na minha cabeça quando a gente verbaliza, quando a gente ensina. E ensinar é a melhor forma de se aprender algo. Então, é uma relação aqui de amor com a câmera. E eu abro a câmera e começo a falar. Tô repensando se eu não deveria ter um podcast, porque é muitas ideias acumulado. Mas, let's go, bora começar o vídeo. Hoje, eu sempre faço um scriptzinho do que eu quero falar, mas eu queria falar tanta coisa, só que uma coisa vai casar com a outra. Posso se dizer assim que o tema desse vídeo vai ser assim, o poder da autorresponsabilidade. Esse nome, na verdade, eu tirei de um título de um livro que eu comecei a ler e não terminei de ler, porque na verdade é um livro que você se estuda, não é um livro que você só lê para passar o tempo, e aí eu não fui à frente. Mas essa frase, esse título, O Poder da Autorresponsabilidade, ficou na minha cabeça, e que toda vez que a responsabilidade está nas minhas mãos, de tomar uma decisão, eu lembro... Gente, tá bom aqui? Eu lembro do título desse livro, e aí ecoa na minha cabeça essa frase. Amigas, amigos, eu também quero trazer... Eu queria fazer um vídeo só sobre isso, mas eu teria que ir atrás de todos os livros que eu já li. A biblioteca que eu pego, que é da minha cidade, que é free, está fechada. Então eu vou trazer um pouco em cada vídeo. E hoje eu trouxe um livro pra gente comentar e vai casar com, acho que a mensagem que eu quero passar pro vídeo. Então, eu já pedi ajuda aqui pra forças divinas me ajudar a gravar. Eu quero começar lendo já o final do livro que eu quero trazer aqui hoje. O final do livro. Opa, toquei no microfone. E aí a gente começa a comentar, ok? Let's go. Já fiz bagunça aqui, gente. Já fiz bagunça. Tava no jeitinho pra mim vir aqui ler. Mas tudo bem, jogo rápido, eu abro aqui de novo. Vamos lá. Está no... Aqui, ó, rascunhos do e-mail, que eu joguei tudo pra cá porque tava no meu celular. Vou começar, ok? Silêncio. Enquanto eu recolhia meus mapas e me preparava para ir, hesitei e perguntei ao guarda florestal: será que eu vou conseguir? Ele me fitou e respondeu: você ainda não decidiu. Naquele momento fiquei achando que aquele homem não era um guarda florestal muito bom. Agora sou obrigada a rir. Ele me disse o que digo diariamente aos meus pacientes, jovens, que é o tema deste livro. O futuro não está escrito nas estrelas. Não existe garantias. Portanto, reivindique sua vida adulta. Seja objetivo, vá trabalhar, escolha sua família, faça as contas, crie a própria certeza. Crie a sua própria certeza. Não seja definido pelo que não conhecia ou não fez. Você está decidindo sua vida neste exato momento. Gente, até dá um pause aqui para beber uma água, né, gente? Vamos se hidratar. Assim, ter terminado esse livro, eu já vou falar o título,
com essa frase aqui, eu acho que um livro não poderia se encerrar de melhor forma. Eu vou dar um contexto para vocês do que estava acontecendo ali. É uma terapeuta que escreveu esse livro. E no que estava rolando aqui, ela estava fazendo uma viagem e ela ia pular de tirolesa, alguma coisa assim. E aí, ela estava naquele momento dela descer. E aí, ela tinha o guarda, né? Da onde ela estava visitando. E ela pegou, olhou pra ele e falou assim: será que eu vou conseguir? Tipo, será que eu vou conseguir descer aqui? Descer de tirolesa? E ele deu essa resposta pra ela. Ele falou assim: ó, você ainda não decidiu. É lógico que ele tava falando do que ela tava fazendo ali na hora, né? Tipo, se você não decidiu se você vai conseguir. E aí ela trouxe isso como uma lição que serviu ali pra ela na hora, né? Porque, tipo assim, esse livro, já vou começar a falar do livro, se chama A Idade Decisiva, dos 20 aos 30. E assim, esse final aqui, nossa, né? Disse tudo. Não é um livro que você vai encontrar respostas exatas, claras do que você deve fazer nessa faixa etária, nessa idade decisiva que é dos 20 anos aos 30. Mas ela traz conversas, no livro ela traz conversas com os pacientes dela. Ela colocou tudo nesse livro e traz visão dela ou, como eu posso dizer, provas, não sei, que explica a visão dela sobre aquele tema ou a visão geral. Igual disso, se você quer encontrar em um livro respostas sobre o que fazer, qual caminho trilhar, não vai ser esse livro, mas te dá uma boa noção. Tem algum, ela traz à tona temas muito bons e te ajuda a ter uma noção e te ajuda a repensar. Isso é o que acontece na terapia, né? A terapeuta, ela nunca, sua psicóloga nunca vai te dizer o que fazer. Ela te faz repensar, ela te traz ideias, insights para você repensar. Então é um livro para isso. E esse final se encerra o livro dessa forma porque ela fala assim, né? Quando o guarda florestal fala para ela, você ainda não decidiu. Tipo assim, e aí o exemplo que ela quis dar aqui, você tá nessa fase da sua vida que você fica tipo, eu não sei, será que eu vou conseguir? Será que eu vou realizar isso na minha vida? Será se? E aí ela fala, né? O guarda responde, você ainda não decidiu. Ou seja, você não decidiu se você vai conseguir tudo o que você quer. Esse poder tá com você. Aí vem aquela frase, o poder da autorresponsabilidade tá com você, você que ainda não decidiu. E, gente, agora trazendo pro tema do vídeo, esse livro foi importante pra mim porque eu estava numa fase, eu acho que eu sempre tive muita clareza do que eu gostaria de viver. Só que eu não sei se eu posso usar essa frase, mas eu posso se dizer sim que é igual eu venho compartilhando esse processo, né? Venho documentado esse processo. Então, sim, pode-se dizer que é uma transição. Uma transição de uns meses pra cá, nesse ano, vamos dizer assim, eu tenho passado por uma transição. Pode-se dizer transição de carreira, mas transição de coisas, tendo mais clareza do que eu não quero para minha vida e do que eu quero para minha vida. Então, quando esse livro chegou para mim, eu tava nessa fase de sabia o que eu não queria, mas não sabia o que fazer, não estava tendo respostas, não sabia. Na verdade, assim, o que aconteceu foi o seguinte, é que, de novo a frase, o poder da autorresponsabilidade é você se responsabilizar pela sua vida, pelo que você quer fazer. E quando eu tava nessa fase, eu tava buscando muito, tipo, em pessoas, conselhos. Um outro vídeo que eu vi aqui também, que confirmou esse momento que eu estava passando,
que a menina do vídeo falou uma frase assim, ó: se possível, não peça conselhos, porque ela também tava nessa mesma situação de, tipo, vou dar o exemplo dela, ela não sabia se ela voltava pra Austrália, que no momento ela tava morando lá, se ela ficava no Brasil, se ela fazia isso, aí ela pedia conselho pra um, pedia conselho pra outro, pedia conselho. Eu também fiquei, né, estive nessa fase de novo, não estava colocando, pegando a responsabilidade pra mim de transformar a minha vida e buscando opiniões. O que você acha que eu faço? O que você acha que eu faço sobre isso? Tá acontecendo isso. Pergunta pra um, pergunta pro outro, pedindo conselhos, assim. E as pessoas, normalmente, vai passar a visão delas com base no que elas viveu, com base na experiência delas. Então, principalmente quando é um ambiente de trabalho, às vezes você pode ser manipulada com a resposta, com o tipo de conselho que a pessoa vai dar pra você, sabe? Então, se possível, não peça conselhos. Essa fase eu tava buscando muito a opinião do que eu devia fazer com a minha vida quando a resposta já estava aqui, quando a autorresponsabilidade é só minha, né? E aí foi quando, de novo, eu me vi nesse processo que eu ando compartilhando. Foi quando tive uma conversa com Deus. Senhor. Uma coisa também que hoje caiu no meu devocional de hoje cedo, que Deus, ele é um Deus de clareza. Ele não é um Deus que vai te deixar confuso, indeciso de qual caminho seguir. Foi um devocional foi um insight sobre a oração. De uma passagem que eu li, que tá em Gênesis, que eu ainda tô lendo a Bíblia, capítulo de Gênesis. E aí tá em Gênesis, acho que 24. Dando um contexto para vocês, contando ali a história de Gênesis, começa lá contando a história do mundo, e aí conta um pouco de Noé, aí já começa a contar a história de Abraão. E aí eu cheguei nos capítulos que Abraão morre, né? Morreu. E começa a contar a história do filho dele, né? Isaac. E aí a passagem que eu tava lendo é que Abraão queria que o servo dele fosse até a terra que ele nasceu para buscar uma esposa pro filho dele, antes dele morrer. Entendeu? E aí o servo dele pede direcionamento para Deus. Fala: Senhor, Deus do meu senhor, né? Que isso o servo do Abraão se converteu também, pelo senhor dele. Me dá um direcionamento. Quem que é a mulher que é para me levar para casar, né? O filho do meu senhor, que era Abraão. E nessa, ele orou e Deus deu um direcionamento para ele. Então aí no meu devocional veio esse insight. Enquanto você ora, em cima da oração. Enquanto você ora, Deus age para te dar a resposta. Só que para isso você precisa o quê? Estar em constante oração. Em oração, porque aí Deus vai trabalhar para te dar a resposta, para te dar clareza das coisas, do direcionamento que Ele quer para você, se você quer viver segundo a vontade dEle, entendeu? Esse foi o insight e o meu devocional de hoje, que veio para mim. E aí, voltando, foi quando lá atrás, quando eu me encontrei nessa situação de não saber para onde ir, para onde seguir, o que fazer, o que estudar, trabalhar, não sei o quê. Foi quando Deus me convidou para desativar minhas redes sociais, para silenciar o externo e ouvir o interno, que eu venho compartilhar. Daí foi quando deu início a esse processo que eu tenho documentado aqui. E já engatando em outro assunto, que eu queria fazer um vídeo só para isso, mas eu acho que a virada de chave, que se eu pudesse dar um conselho para alguém que quer quer viver com mais propósito, procurar viver com mais propósito, com mais presença, com mais intencionalidade, a primeira coisa que eu falaria é para desativar a sua rede social.
se eu pudesse falar qual que foi a minha virada de chave para conseguir entrar nesse fluxo, seria quando eu desativei a rede social. Por quê? Inclusive, eu queria fazer um vídeo só sobre isso, porque eu vi alguns vídeos, eu acho que eu só cheguei a comentar aqui nos meus vídeos que eu saí das redes sociais. Mas então, qual que foi o benefício? Eu não cheguei a fazer um vídeo sobre o benefício que essas coisas me trouxe. E eu vi alguns vídeos falando sobre esse tema, e eu não tenho um vídeo só com esse tema. Talvez eu faça um vídeo só com esse tema, mas por agora eu vou falar aqui já. Eu vi um vídeo esse final de semana, que ela falava sobre a mulher, né, do vídeo, falava sobre os benefícios que isso trouxe para a vida dela. E eu me vi muito naquele vídeo. E a maioria das coisas ela também teve o despertar dela através de desativar as redes sociais, de ter tempo para ela. O que ela trouxe é o seguinte: quando você tem tempo para você? Quando você tem tempo para se escutar? Sabe? Porque a maioria do nosso dia, se você é uma pessoa CLT, a gente está trabalhando. E os minutos e as horas que a gente tem, a gente está rolando a tela. Entendeu? Então fica difícil você ter um tempo para você. Igual a semana que passou, eu tive aula na parte da manhã todos os dias. E, gente, minha linguagem do amor é tempo de qualidade. Então, quando você está se relacionando com alguém, é a mesma coisa quando você está se relacionando com Deus. É um relacionamento. Então, se faz essa pergunta: qual que é a sua linguagem do amor? A minha linguagem do amor é tempo de qualidade. Então, que forma eu demonstro que amo, né? Tirando um tempo, dando atenção para a pessoa, minha família, quem eu gosto de estar. E a mesma coisa com Deus. Se a minha linguagem de amor é tempo de qualidade, eu preciso disso aqui. É que vocês não estão vendo, porque a mesa tá bem bagunçada, mas eu preciso sentar, ler. Levo de 2 horas pra orar. Aí vou ler. Aí busco a explicação daquela palavra, daquilo que eu tô lendo. E aí Deus vai falando comigo. Então, tipo assim, é tempo de qualidade. Como eu tava tendo aula de manhã, eu não tava sentando e lendo e tendo esse tempo com Deus, né? E, e chegou o final de semana, tá todo mundo aqui em casa, eu fiquei em casa e eu fiquei em celular. E aí eu cheguei a voltar a usar pelo menos uma rede social, eu ativei pra voltar a postar assim, mas com mais intencionalidade. Só que como era final de semana, eu não tava postando nada, eu me permiti ficar mexendo ali. E, gente, hoje na minha página matinal, eu já detectei algumas coisas assim que já me fez mal, sabe? Passar 2 dias rolando a tela ali. E como isso é real, né? Pode ser, parece ser bobeira, mas não é. Eu vou ler aqui pra vocês entenderem o que eu tô falando. Vou ler pra vocês entenderem. Página matinal de hoje que eu escrevi hoje. Percebi que ontem à noite fiquei ansiosa rolando a tela do TikTok. E até com uma entradinha no Instagram. Foi uma entradinha, um stories eu vi. Eu vi o vídeo de uma influencer viajando sozinha de novo. E os comentários dizendo que gostaria de ser como ela, que ela viaja sozinha. E são coisas que eu também faço, também sou assim, essa mulher. Não tô falando mal da influencer, mas eu me comparei ali, tipo, ela tá viajando de novo sozinha, e aí o pessoal comentando, tá viajando sozinha, e eu me senti ansiosa por causa daquilo. Tá. Tinha outro vídeo de uma mulher que apareceu no AFAI dizendo: amiga, vai viver. E ela estava no Pelourinho, em Salvador. Não fica dentro de casa. A menina estava falando no vídeo. E aí eu fiquei preocupada, porque ela falava também que em uma época ela estava uma jovem senhora que não saía
e eu fico preocupada no sentido, será que eu não estou vivendo minha vida? Quando, na verdade, eu estou me planejando para isso, nananana. Enfim, 2 exemplos de vídeo que eu vi, ainda comentei de mais um, que aí apareceu um outro vídeo da menina falando assim, você nunca vai ter a idade que você tem, de novo, você nunca vai ser bonito igual você é hoje, então vai viver, vai fazer aquilo que... Só que, gente, e aí o que disso, né? Fiquei 2 dias ali, 1 horinha que eu tava vendo alguns vídeos rolando da tela ali, apareceu esses 3 vídeos bombardeado de tipo, nossa, levanta daí, vai viver. Só que a gente vai viver, eu vou viver, eu vou fazer minhas coisas. Só que naquele momento, gente, era um domingo à noite, você não fica ansiosa? Se de repente, não é sempre que todo final de semana a gente vai ter um dinheiro para fazer alguma coisa, até porque eu nem sou dessas, eu gosto de poupar ali minha graninha pra, sei lá, pagar uma viagem. E a gente sabe que passagem de avião não é barato, né, gente? Então eu sou esse tipo de pessoa, esse é o meu tipo de lazer que eu gosto, que na minha cidade não tem muita coisa, eu prefiro me proporcionar essas experiências. Só que quando a gente está dentro das redes, isso é toda hora, todo segundo bombardeada essas informações. E isso gera ansiedade. Isso gera uma puta de uma ansiedade. E então, gente, só pra vocês entenderem, né? Que eu tô lembrando aqui do que eu tava falando. E aí foi quando foi a viradinha de chave eu ter saído das redes pra poder focar em mim, em construir isso. E aí, continuando comentando o vídeo dela, ela pegou e falou assim que talvez ela volte, ela pretende voltar, eu também, mas postando de uma forma mais intencional. Já passou, acho que da fase da gente se deixar levar por essas coisas, porque agora a gente está consciente, agora a gente despertou e a gente não se permite mais, sabe? Deixar com que isso atrapalhe o nosso outros lados da vida, né? Por exemplo, ter essa comunhão de se parar para se escutar, para buscar autoconhecimento consigo mesma. E, amigas, para resumir, o que eu quero dizer com o poder da autorresponsabilidade? O que outra coisa esse livro trouxe para mim? Tem um paciente dela que ela traz que ele sabia que queria fazer alguma coisa, estudar alguma coisa, mas ele nunca escolhia. E uma frase que me marcou quando eu me encontrei nesse período aí bagunçado, sem tomar as decisões, era assim: não decidir também é uma escolha. Então, quando eu tava lá atrás, né, voltando, confusa, pedindo conselho aqui, outro ali, sem saber qual caminho eu iria seguir, eu não estava decidindo nada. E eu não estar decidindo nada também é uma decisão. Essa frase desse livro me pegou muito. E de fato, sabe? Não escolher também, você está escolhendo alguma coisa. E o que eu quero trazer também é que o poder da autorresponsabilidade, de novo, eu não estava me responsabilizando por algo que eu decidiria fazer. Eu estava indo mais pelas ideias dos outros, tipo, o que você acha que eu devo fazer? E não tomando pra mim a responsabilidade de fazer alguma coisa com a minha vida. E quando também as respostas já estavam todas aqui, eu só precisava parar pra pensar, sabe? E engatando no assunto, tem uma análise que eu fiz, terapia, que eu gostaria de trazer aqui, que foi o seguinte: eu vou trazer bem claramente, porque eu não sei como dar outro contexto a não ser o contexto de verdade. Eu fiz um jejum para obter uma resposta.
Não tô tirando o mérito e não tô dizendo que a gente não deva fazer isso. Mas aqui nesse caso desse jejum, eu já sabia o que eu tinha que fazer, mas mesmo assim eu fiz um jejum para confirmar que eu deveria tomar aquela decisão, porque de novo não estava pegando a responsabilidade para mim de decidir algo, sabe? E eu vou ler aqui um pouco da análise da terapia que eu fiz. Que é assim, ó, a análise do jejum. Tananana. Jejum como rito de confirmação porque não teve a resposta, né? Mostra autonomia e informação, beleza. Buscou sua própria clareza, beleza. Que é algo que eu não estava fazendo lá atrás também. Então, busquei ter a minha própria clareza. Mas, será que precisava mesmo de uma confirmação divina? Em certas situações, com certeza, né, gente? Com certeza. Mas aí a reflexão que foi trazida é: e se da próxima vez eu simplesmente dissesse, eu decido, sem precisar de sinais externos? Aí eu coloquei entre parênteses, lógico que quando caber a Deus, eu peço sinal. Então, mas aqui era mais um exemplo do poder da autorresponsabilidade. Nessa situação específica, eu não precisava ter de uma confirmação externa, porque eu já sabia. Já sabia que a resposta seria sim, que eu já teria que tomar aquela decisão. Mas, de novo, é colocar uma responsabilidade no externo, no divino, em pessoas, quando aquilo já tá em nós, sabe? Quando já tá na gente. E eu acho que o que eu trago assim também é que vamos viver a nossa vida assim. Ainda tem uma parte que eu não trouxe aqui também, gente. Agora que eu lembrei que vai complementar com a mensagem que eu quero passar, que é o seguinte, que é assim, ó. Continuando ainda a análise. Cite 3 coisas que você faria sozinha se não tivesse julgamento. 3 decisão que você tomaria. Isso é muito bom. E aí ainda tem uma atividade. Faça uma delas nos próximos 3 meses. E eu vou fazer. Tem até uma coisa aqui, ó. E aí eu fiz uma lista. Eu fiz uma lista. 3 coisas que eu faria sozinha se não tivesse julgamento. Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Moraria sozinha nem que fosse por um mês. Não, alguma coisa. Porque nessa de você não colocar a responsabilidade em si mesma, de ficar esperando, sei lá, alguém te salvar pra você viver a sua vida, sabe? E não colocar a responsabilidade em você mesma de ir fazer o que você tem vontade. Ah, eu tenho vontade de morar fora. Mas você nunca toma essa decisão, sabe? Aí é que eu falo onde está o poder da autorresponsabilidade, está em você. Ai, mas tem família, tem opinião, tem coisas. Lista, 3 coisas que você faria se não tivesse julgamento. Você faria, não faria se não tivesse um julgamento? E então, por que que você. A gente não deve ligar pra esse julgamento, sabe? E aí, fica esse desafio também. Eu fiz a minha listinha aqui e vou fazer uma delas, igual propôs aqui nos próximos 30 dias. Faça uma delas e eu vou fazer uma delas. Na verdade, eu vou fazer todas. Tudo que tá aqui na minha lista eu vou realizar. Só que é claro que tem umas que demandam mais planejamento, mas isso vai se realizar na minha vida, vai se concretizar. Mas é isso, sabe? É o poder de eu. E lógico, não toda a glória, né, gente? Tá com ele. Porque se eu falar eu vou sozinha, eu não chego a lugar nenhum, né?
Eu não sei, tem um vídeo aqui meu que fala assim também. 5 anos em um ano, alguma coisa assim. Mas eu quis dizer que, assim, em um ano eu estou vivendo, em um ano com Deus eu estou vivendo o que em 5 anos, com a força do meu braço, eu não consegui, né? Que isso é mais um testemunho também, gente, né? Porque, enfim, é um testemunho. Então, é o poder da responsabilidade de dizer eu vou, eu consigo, eu decido fazer isso com a minha vida, eu decido viver a minha vida, não esperar pelo externo, mas lógico, colocando Deus na frente, porque sem ele a gente não chega a lugar nenhum, não. Eu digo por mim. Mas é isso, ter a responsabilidade de viver a sua vida. Amigas, eu acho que é isso. Amigas, eles, deles. Eu acho que eu consegui passar a mensagem que eu queria, sim. Gente, a idade decisiva dos 20 aos 30, ler esse livro. Vou colocar aqui pra gente bater um prints depois pra tela. Mas eu quero comentar. Quero sempre trazer um livro assim putz. Leia um livro, galera. Vou trazer um vídeo dessa relação minha, como é que começou minha jornada com a leitura e maravilhoso, sério, galera. Aqui, ó. Pera aí, gente. Faz a pose aí. Pronto, pra bater na tela aqui, mano. Mas tem muitos pontos. Vou dar alguns pontos pra vocês aqui, já que a gente tá falando desse livro aqui também, né? Pontos do livro A Idade Decisiva. Vamos ver aqui. Gente, é muita coisa. Não vou falar, não. Tô lendo aqui que eu fiz até um rascunho aqui pra comentar alguns pontos, mas é muita coisa, vocês têm que ler. Eu acho que a principal ideia aqui eu já trouxe, sabe? Mas é isso, gente. Iniciei na leitura. No próximo eu trago uma outra... outro insight sobre os livros. Acho que deu pra vocês entenderem, né, mano? Deu pra vocês entenderem. Porque às vezes eu falo umas coisas, aí depois eu penso assim, será que eu consegui passar certinho no vídeo que eu queria? Ai, mas é isso. Ô, gente, vou cortar esse final aqui, que eu levantei meu braço. E é isso, galera. Beijos, tchau. Fiquei com mais um vídeo no meu canal. Mais Qual é a palavra? Sei lá o nome da palavra que eu ia falar. Mais algo que eu documentei aí pra vocês desse meu processo, amigas. Beijo!